Hoje nós iremos receber pesquisadores e pesquisadoras do livro Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline, eu trabalho no SEDECA Sapopemba, no Serviço de Medida Socioeducativa e Meio Aberto. Também sou voluntária do Centro Comunitário Joilson de Jesus e atuo aí no Centro de Direitos Humanos de Sapopemba também. Gostaria de agradecer a todos os pesquisadores e pesquisadoras que se organizaram e disponibilizaram para estar aqui hoje com a gente. Agradecer às organizações, que fazem parte dessa executiva, da organização da Escola de Cidadania de Sapopemba, que continuamos aí resistindo, mesmo com tantas dificuldades, nesse momento pandêmico, nos readaptamos, nos reorganizamos para poder dar continuidade nos nossos encontros, nos nossos estudos e no fortalecimento aí dos educadores e educadoras que atuam no território de Sapopemba, tá bom? Antes de chamar os nossos convidados e convidadas, eu vou apresentar um pouquinho, Então, este livro, Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade, é um livro que foi produzido por 13 pesquisadores, pesquisadoras e pesquisadores, e ele apresenta diversas análises da dimensão social no território de Sapopemba. Que assim como todos nós sabemos, que atuamos no território, que somos moradores e moradoras do território, tem uma grande relevância pela sua história de mobilização política, com a atuação de diversos movimentos, coletivos, entidades que militam aí pelos direitos humanos em sua integralidade, tá bom? Então, primeiramente, nós teremos alguns momentos também de divisão de grupos, assim como nós fizemos no encontro passado, que foi muito bacana, muito interessante, que a gente teve a oportunidade de se ouvir em grupos menores, e depois nós retornaremos aqui para compartilhar as trocas nos grupos pequenos. Mas antes deste momento, nós iremos ouvir os nossos convidados e convidadas. Então, hoje nós teremos aí para a exposição da introdução do livro o Moisés, que ele é um dos organizadores do livro, ele é antropólogo, é pesquisador da Universidade Livre de Bruxelas. Contaremos também com a fala da Jaque Garça, Jaqueline Garza, que ela vai trazer um pouco a busca da proteção social, atores e repertórios organizacionais no espaço periférico. E também a fala da Mariana Bittar, que ela vai trazer um pouco uma discussão, os sentidos da escola para os jovens residentes no distrito da periferia de São Paulo, tá bom? Então, neste momento, nós iremos ouvir o Moisés, como eu já disse, o Moisés Cooper, ele é um dos organizadores do livro e ele vai trazer um pouquinho para a gente essa apresentação, essa introdução do livro de uma forma geral. Nós teremos outros encontros com outros pesquisadores e pesquisadoras, então o Moisés hoje ele vai apresentar o livro de uma forma mais introdutória para que as próximas falas e nos próximos encontros a gente já tenha essa dimensão mais ampla, tá bom? Muito obrigada novamente, eu gostaria de convidar o Moisés para fazer a fala dele. Obrigado, Jaqueline. Vocês todas me ouvem bem? Beleza. Então, obrigado também pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouco, em linhas gerais, o que é o livro, Espaços Periféricos. Eu vou dar um pouco de um contexto mais amplo que a gente faz na introdução do livro e falar um pouquinho sobre a parte 1, que é a parte onde a gente foca mais na relação entre o Estado, as periferias e as políticas públicas. Então, eu vou tentar fazer isso em torno de 10, no máximo 15 minutos. Primeiro, eu quero dizer que esse trabalho que a gente publicou, ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho que foi construído a muitas mãos, ao longo de anos de pesquisas e debates que a gente fez como organizadores, junto ao Centro de Estudos da Metrópole, quando a gente foi pós-doc no CEM. Então, a Valéria, a Jaque, o Matthew e eu, a gente trabalhou
no CEM entre 2015 e 2017. E eu acho que é importante também dizer aqui que a gente vem de diferentes disciplinas dentro das ciências sociais, a geografia, a sociologia, e eu sou antropólogo, a Jaque também. A gente conduziu diferentes pesquisas qualitativas em vários espaços e com vários atores e organizações em Sapopemba. E essa diversidade de olhares e também de métodos que a gente acabou usando, ela foi fundamental, eu acho, para que a gente chegasse a um debate um pouco mais amplo, um pouco mais interdisciplinar, sobre as periferias e sobre os vários níveis de interação entre os atores que ocupam as periferias ou que também atuam nas periferias. Segundo ponto importante, eu acho, é que, apesar de toda essa diversidade de olhares, de diferentes disciplinas, de diferentes metodologias, nós todos focamos as nossas pesquisas na mesma região, que é o distrito de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Então, com esse foco exclusivo em Sapopemba, a gente não está querendo dizer que o distrito ele é único ou excepcional em termos dos processos, dos fenômenos que a gente viu lá. Mas, ao contrário, a gente tenta dizer que Sapopemba se tornou o que a gente chama de laboratório social. Quer dizer, é um lugar muito útil a partir de onde a gente pode observar uma diversidade de questões que também se repetem em outras periferias brasileiras, tanto no passado quanto no presente. E com isso, a gente também conseguiu situar e trazer para o debate as contribuições que a literatura sobre periferias brasileiras já vem oferecendo desde pelo menos os anos 60. E a gente acabou vendo que muita coisa se repete nessa história geral. Então, a primeira parte da introdução, a gente tenta reconstruir o que foi essa história política, econômica e institucional de Sapopemba, tentando salientar uma série de processos que são comuns ao desenvolvimento dos espaços periféricos ao longo dos últimos 50, 60 anos. E esses fenômenos, eles incluem tanto a urbanização, a mudança do campo para a cidade a partir dos anos 60, todos os fluxos de imigração em massa dentro do Brasil que isso envolveu, quanto também a questão da formação de uma força de trabalho que se expandiu geograficamente justamente para as bordas, para os limites da cidade, e com isso também o crescimento urbano rápido que aconteceu durante essas décadas, justamente com a expansão de moradias improvisadas e precárias, e também sem uma expansão correlata da infraestrutura básica, como saneamento, pavimentação ou mobilidade urbana. Então, quando a gente olha para esses traços gerais da história, a gente também consegue enxergar o papel do Estado e das políticas públicas se modificando ao longo dessas décadas. E esse eu acho que é um ponto da primeira parte do livro, né? Quer dizer, as políticas públicas voltadas para a periferia e para os seus habitantes, elas se tornaram cada vez mais diversificadas e também intersetoriais, trazendo justamente atores importantes da sociedade civil para o debate com o Estado, por dentro do Estado, mas também com políticas públicas que muitas vezes trouxeram resultados contraditórios ou incompletos, ou até às vezes contribuíram para manter desigualdades sociais e econômicas durante esses últimos 60 anos. Então, olhando de novo para Sapopemba, a gente consegue observar a sociedade civil surgindo como esse novo personagem na cena política no Brasil, já no final dos anos 70, a partir de uma mobilização por mudanças estruturais, como a questão da saúde, a questão da moradia. Nos anos 90, as políticas neoliberais de Estado mínimo e também de redução dos gastos sociais, elas acabaram gerando informalidade, desemprego em massa, e a gente teve também uma expansão da violência
do dia a dia e também do crime organizado, e tudo isso gerou novas frentes de mobilização, como, por exemplo, a luta contra o genocídio da juventude negra e periférica, e também o investimento na formação acadêmica e humana das crianças e adolescentes da região. A partir dos anos 2000, a paisagem institucional de Sapopemba se tornou cada vez mais diversificada, então a gente tem um retorno de políticas sociais e educacionais, mas a gente também tem a questão da criminalização de jovens e a expansão de medidas disciplinares, o fortalecimento do PCC, a questão da presença de igrejas evangélicas neopentecostais, a questão da difusão do consumo de baixa renda e por aí adiante. Por outro lado, as políticas que produziram emprego, que geraram renda durante os anos Lula, os anos do PT, trouxeram também o aumento da renda e o aumento do emprego, melhoraram os indicadores sociais, os indicadores econômicos e, com isso, também trouxeram mudanças no perfil de ocupação da população, que justamente foram uma série de melhorias que estão se perdendo rapidamente agora com o agravamento da crise política, da crise econômica e da crise sanitária, que vem já se estendendo desde 2016, com impeachment, e também só piorou com a má gestão em torno da pandemia. Mas falando um pouco mais sobre a primeira parte do livro, quer dizer, essa relação entre o Estado, as periferias e as políticas públicas, acho que talvez a primeira coisa a se levar em conta aqui é que o papel e a presença do Estado nas periferias variou bastante, como eu já falei, ao longo dos anos. Quer dizer, a gente passa de um momento aí no início da segunda metade do século XX, onde as periferias e os seus habitantes eram quase que invisíveis diante do Estado, para um momento, 60 anos depois, no início do século XXI, onde as periferias elas se tornaram quase que centrais nos esquemas de governança do Estado. Então a gente passa de um momento que era marcado ali, como eu falei antes, pela questão da urbanização em massa, a expansão de moradias improvisadas, de infraestrutura básica precária, para um momento que passou a ser marcado pela questão da heterogeneidade cultural e institucional das periferias. Quer dizer, as periferias elas se tornaram cada vez mais diversificadas internamente. E aí essa diversidade, essa heterogeneidade, como eu falei, ela é marcada por uma série de contradições. E os capítulos dessa parte mostram justamente, em linhas gerais, que houve uma série de conquistas importantes nessa relação entre o Estado e a sociedade civil, principalmente no que se refere à educação, aos sistemas de proteção social e também aos movimentos de habitação, duas das questões centrais que a gente está discutindo, a gente vai discutir hoje. E esses capítulos, eles fazem um balanço dessas trocas complexas entre os operadores locais do Estado e os habitantes dos espaços periféricos. Então, vou falar um pouco ali, em linhas gerais, dos capítulos, mas apenas para a gente ter uma ideia do que está nessa parte 1, e aí depois os autores, alguns deles que a gente está aqui trazendo para o debate, eles vão falar um pouco mais sobre isso. Então, essa parte 1, ela abre com um artigo da Ana Paula Gaudiano e da Gabriela Lota, que é sobre a política de atendimento socioeducativo. E elas justamente observam a política pública de baixo para cima, quer dizer, a partir das interações do dia a dia entre os educadores sociais e os adolescentes, apontando para a discrepância, para a diferença que existe entre os conceitos, como, por exemplo, o conceito de intersetorialidade e o que acontece na prática. Então, a ideia toda da intersetorialidade é tentar coordenar ações, tentar coordenar os saberes e os esforços de diferentes setores da política pública, justamente para produzir um enfrentamento mais articulado de problemas sociais mais amplos. Só que, na prática, o que elas estão mostrando no artigo delas é que esse debate sobre intersetorialidade acaba levando também
ao empoderamento de entidades locais, como os próprios educadores mediadores, que ativam as suas próprias redes de confiança e os seus sistemas de classificação moral, e isso pode também dificultar tanto o acesso quanto a permanência desses jovens nas políticas sociais. Bom, depois disso, depois desse capítulo, a gente tem o capítulo da nossa colega Jaqueline Garça. Eu vou falar só rapidamente, porque eu acho que ela vai aprofundar isso um pouco mais. A Jaqueline, ela vai trazer um olhar histórico, mas também etnográfico, sobre os sistemas de proteção social de Sapopemba, né, que é justamente uma dimensão fundamental para a gente entender como que os espaços de contestação política são organizados de baixo para cima. E depois a gente também tem o terceiro capítulo, que é o capítulo da Marina Bittar, que também eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso, então eu vou ser bastante breve. Quer dizer, ela vai focar justamente no acompanhamento da trajetória escolar de 4 jovens em Sapopemba, que também é um esforço etnográfico fundamental para se entender os tipos de espaço social por onde esses jovens transitam e circulam e a relação com o espaço escolar. E só para fechar essa parte, essa parte fecha com um capítulo meu, onde eu trago algumas notas para o estudo da relação entre movimentos habitacionais e o que eu chamei no capítulo de infraestruturas de participação. Então, a relação entre movimentos habitacionais, ou se a gente quiser, movimentos sociais e participação. Então, eu fiz um trabalho de campo entre 2016 e 2017, onde eu acompanhei diferentes níveis e instâncias de participação do MTST Leste 1, que é o movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, desde as reuniões de cúpula até as reuniões mais à porta de entrada do movimento, que são as reuniões de cadastramento de novos membros, de novos participantes do movimento, em busca de habitação, em busca de mutirão. E com esse acompanhamento etnográfico de várias instâncias diferentes, o que eu tentei fazer é tentar entender justamente as contradições morais que são inevitavelmente parte da luta por habitação. Quer dizer, os mecanismos colocados em prática para acompanhar a participação e filtrar os participantes, e também como que toda essa infraestrutura, essa materialidade da participação, ela acaba produzindo diferentes formas dos participantes de entender o processo participativo e o papel de cada mutirante nesse processo. Então, para fechar essa reflexão sobre a parte 1, essa parte mais introdutória, é só a ideia um pouco é recapitular isso, apontando para o fato de que cada capítulo explora uma interface específica dessa relação entre a sociedade civil e o Estado a partir do olhar periférico. E essa interface funciona como uma janela empírica para a gente entender uma série de questões. E o primeiro ponto em comum ali, que é levantado pelas autoras Cláudia Fonseca e Lúcia Scalco, que são as autoras que fazem o comentário sobre os capítulos da parte 1, elas mostram que os exemplos empíricos dessa parte acabam mostrando como que o Estado ele não é uma instituição única, monolítica, racional e fechada, mas ele é propriamente também um construto inacabado e que está constantemente em elaboração, em construção. Ele se faz e ele se refaz nessa relação diária com os participantes da política pública. Então, o Estado ele é uma instituição com vários tentáculos, por assim dizer, que se cruzam, que se entrecruzam, que também tem contradições e que muitas vezes produzem resultados assimétricos. Então, os capítulos dessa parte, eles qualificam a ação dos sujeitos que operam em nome do Estado e que levam práticas e lógicas do Estado até a ponta da implementação da política pública na relação com as pessoas na prática. E quando a gente vê o processo de formação da política pública ou do Estado dessa ótica, dessa maneira,
o Estado ele deixa de ser essa instituição formal, homogênea e detentora do monopólio de representação da sociedade. As faces do Estado na negociação com populações-alvo são, por isso, também múltiplas e dependentes do contexto. E, em segundo lugar, que também é um ponto apontado pela Cláudia e pela Lúcia no seu comentário, existe uma preocupação com as relações e com as práticas sociais do dia a dia, em todos os capítulos. Com isso, a gente consegue captar não só a diversidade dos espaços periféricos, mas também os tipos de dinâmicas e de práticas políticas que organizam a vida das pessoas na prática no dia a dia. Então, o interesse dos capítulos, dos autores nessa parte, está justamente em entender quais são os tipos de políticas que se enraizam, quais são os tipos de políticas que criam resultado e que também passam a fazer parte do dia a dia das pessoas, e como que essas políticas acabam se enraizando, que tipo de práticas e de racionalidades empíricas essas políticas acabam ativando. E com isso a gente acaba voltando para um ponto geral do livro, que é justamente o de usar a periferia como um espaço privilegiado, uma janela empírica e também uma janela teórica para a gente entender justamente os fenômenos políticos, econômicos e sociais mais amplos que compõem a nossa sociedade. Eu vou terminar por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade, por esse debate que eu acho que é fundamental, e também fazer um agradecimento especial às colaborações institucionais que tornaram essas pesquisas possíveis. Então, como é de praxe, agradecer ao CEM, ao Centro de Estudos da Metrópole, à FAPESP, pelo financiamento e suporte da pesquisa, mas principalmente agradecer às organizações, às pessoas que participaram da pesquisa, que abriram suas portas para que essas pesquisas se tornassem possíveis, né? E sem mencionar nomes individuais, eu vou apenas citar aqui o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sapopemba, o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, o Instituto Daniel Comboni, a Associação União da Juta e o Movimento de Trabalhadores Sem Terra Leste 1, que todos eles contribuíram enormemente para que essas pesquisas se tornassem possíveis e para que a gente pudesse também avançar esse debate sobre as políticas públicas e como que elas afetam o dia a dia da vida na periferia. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Jaque, eu acho, né? Ou não? Obrigada, Moisés. Eu acho que a gente pode passar direto para a Jaque, né? E aí depois eu até me desculpar com o Raifa, que ele tinha um poema, ele até anunciou, né, que ele preparou um poema, e eu, na emoção do ao vivo, eu, por enquanto, sabotei, mas depois o Raifa vai vir com o poema dele, tá, gente? Mas pode ser antes de mim, não tem problema, não. Se ele quiser. Depois. Tá ótimo. Então, bom, boa tarde, vou compartilhar aqui minha tela. Então, bom, boa tarde aqui no México. Para começar, eu fico muito feliz, né, pela oportunidade de falar com vocês e encontrá-los através desta plataforma virtual. A verdade é que eu gostaria de estar lá com todos vocês e tomar café e comer bolo, mas agora temos que ficar em casa, não? Então não tem jeito. Mas eu gostaria também muito de agradecer a Mariana Vittar, né, por estar aqui conosco e compartilhar com ela essa apresentação. E agradeço muito à Escola da Cidadania pelo convite e a todas as entidades sociais pela organização desse evento, e especialmente a meu amigo Matthew Aaron pelo apoio, né, na organização da gente, né, pela paciência. Muito obrigada, Matthew. Eu vou centrar minha apresentação, não, na assistência social. Particularmente, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das reflexões sobre o complicado papel que tem os educadores como mediadores da política de assistência social,
e os desafios colocados para garantir proteção social nos espaços periféricos. Como alguns de vocês sabem, eu estive morando lá em Brasil no ano 2016, 2017, e aí tive a oportunidade de visitar e conhecer Sapopemba, não? Aí eu fiquei apaixonada por las pessoas, pelo espaço, enfim. Lá, minhas reflexões têm que ver muito com essas longas jornadas que eu passei lá nas organizações, não? E pelas muitas conversas que eu tive com educadores, técnicos, funcionários e meninos que fazem parte dos projetos de assistência social, não? Eu estive particularmente nos CJs, não? Que deixaram de existir, agora são CEDESP, mas eu falei muito com todos eles e nesse sentido eu gostaria de compartilhar algumas ideias que também estão no meu capítulo do livro, que tem que ver com a proteção social como direito e política pública, como Sapopemba na busca dessa proteção social, não, nesse espaço periférico, sobre a intermediação, não, das organizações e mediação dos educadores. E no final eu gostaria de falar de alguns desafios na implementação dos serviços socioassistenciais. Bom, vou lembrar apenas algumas questões do significado da proteção social como direito e política pública. No Brasil, a proteção social é um conceito que tem sido usado para se referir a um conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender certas vulnerabilidades ou riscos que impedem um nível mínimo de sobrevivência para um indivíduo de qualquer sociedade. E esse mínimo varia grandemente de país a país, de região a região, de uma classe a outra, de uma pessoa a outra, enfim. Mas, durante os anos 80, com esses processos de redemocratização, surgiu essa nova forma de pensar a proteção social como um direito à cidadania, não? Foi a partir, então, da Constituição de 1988 que surge a ideia da construção de um padrão público universal de proteção social. Embora pues, hubiese muita hostilidade para o cumprimento dos direitos sociais. Mas na verdade é que foi em 1993, com a formulação da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e em 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, que ela passa a ser assumida como uma política não contributiva e de direito inalienável para qualquer cidadão em situação de fragilidade e desprotecção social. Mas o que significa todo isso e como isso é operacionalizado, não? Bom, todo isso vai ser, digamos, operacionalizado por meio de SUAS, não? Vocês sabem, em 2005. E, bom, SUAS define responsabilidades para os 3 órgãos de governo, as entidades federativas, mas são principalmente os governos municipais os responsáveis da execução, não, dos serviços de assistência social. E, bom, especialmente pelas organizações e entidades sociais. Daqui a importância, não, de pensar qual é, então, o papel dessas entidades sociais. Bom, em 2001, com a Lei 153 en Sao Paulo, se define esa política pública, ¿no? Sin fines lucrativos y operada por las organizaciones sociales a través de los llamados convenios, ¿no? Con el gobierno municipal. ¿Y qué buscaba esa nueva política? Pues que no fuese operada por entidades de tradición filantrópica y clientelista. Lembremos que Brasil, ¿no? Teve un presidente, Getúlio Vargas, ¿no? Que fue conocido como el pai dos pobres, ¿no? Ele introduce un sistema de políticas sociais basadas muito no favor, ¿no? E os beneficiários dos direitos, como a saúde, eram aqueles que tinham um emprego
registrado na carteira laboral. Então, pues muitas destas políticas eran apenas para los trabajadores que apoyaban los procesos de industrialización, dejando fuera afrodescendentes, trabajadores urbanos informais, povos indígenas, todos eles ficaram fora das instituições de assistência social. Mas, com esses convênios, as organizações das periferias consiguieron, ¿no? Sobre todo aquellas de luta, de origen de luta y movilización social, una mayor participación como instancias responsables de operar servicios de protección social que estaban siendo demandados en esos espacios, ¿no? En esos espacios periféricos. Aquí eu consegui quantas organizações tem nessa rede conveniada. Até novembro de 2019 tinha 354 organizações e tinha também convênios mais de 1.243. Então, isso é de acordo com os dados oficiais divulgados na página de transparência do governo municipal, não, de São Paulo. Mas como foi esse processo no território de Sapopemba? Vamos rever assim, muito rápido, a história. Bom, aqui eu fiz uma linha de tempo. Nos anos 80, como vocês sabem, os sacerdotes e as irmãs combonianas, as comunidades eclesiais de base, a pastoral da juventude, teve um papel relevante, não, para articular ativistas em Sapopemba, na mobilização social, e sobretudo para atender as crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, sem emprego ou vítimas de exploração infantil ou de muitas outras violências. Essas práticas foram se formalizando com a criação das organizações civis, não? Como o caso do SEDECA, do Instituto Daniel Comboni, para os anos 90. Logo, nos 2000, não? A partir desses convênios, não? Teve em 2002 um projeto piloto para o desenho e execução das medidas socioeducativas em meio aberto. En ele participou o SEDEC, a Sapopemba, não? E para o 2003, já com esses convênios na área de assistência social com o município, já teve muitas mais organizações e muitos mais outros projetos de assistência social, não? Para o 2005, essas organizações civis assumiram um papel de intermediación entre la población juvenil que reivindicaba su ejecución y su ejecución en los servicios de SUAS, ¿no? Estos a través de esos servicios de protección social de media complejidad definidos en esa política y los servicios de protección social básica. Voy aquí a ler un fragmento de uno de los meninos que faz parte de uno de esos proyectos de asistencia social y dice: Quando minha mãe me colocou na organização, eu pensei que ia ser tipo na escola. Mas não foi nada parecido com a escola. Foi muito diferente. Tive muitos mais amigos e fiquei menos tímido. Também perdi a vergonha de falar muitas coisas. Os professores são muita gente boa. Não? Antônio é um fragmento, aí em maio de 2017. Mas o que significa, não? Fazer uma intermediação institucionalizada das organizações e essa mediação dos professores que estão cotidianamente em contato com os jovens. Bom, essa intermediação fala da complexidade das funções dessas organizações, não? Que tem que assumir quando se colocam em uma posição de estar no meio, não? Ou de cumprir uma espécie de ponte com essa população de Sapopemba e o Estado. Mas ese desempeño de sus funciones puede estar sometido a una negociación continua e intensa, ¿no? Con aquellos que los que tienen que prestar contas. Y yo lembro mucho, ¿no? De eso de prestar contas, tem que haber mucho con esa tensa relación, ¿no? Entre coordinadores de los servicios y los técnicos supervisores do CRAS, y que siempre tienen que haber, ¿no? Con los recursos económicos y cómo estos
podem ser gastados nas atividades socioeducativas, mas também com as exigências burocráticas, não, que têm afetado formas de participação comunitária e mobilização, não? Segundo el propio Feltrán, esas prácticas cotidianas de gestión de los programas sociales, pues a veces las organizaciones pueden perder esa capacidad crítica y política en la defensa de los derechos de la población en Sapopema. No entanto, eu gostaria muito de destacar, eu gosto muito de contar essa história, porque destacar esse papel dos educadores, ¿no? Como mediadores, también a partir de esa trayectoria, ¿no? De ese grupo de profesores o educadores que de alguna manera cumplen un papel muy importante, ¿no? Para realizar esa tarea de mediación. Eles ponen en práctica las herramientas que tienen adquirido por medio de su participación, ¿no? Especialmente aquellos que eran los filhos de esas personas que hicieron parte del movimiento por la moradia, que participaban en los mutirones, ¿no? Y después ellos mismos llegaron a ser activistas de los movimientos de los derechos y las crianzas y los adolescentes, deben también una participación, ¿no? En esa movilización por los servicios públicos no territorio. Y luego algunos de ellos fueron alumnos, ¿no? Dos proyectos, ¿no? Aquellos de la pastoral de la juventud, después los cursos profesionalizantes ofrecidos en las propias organizaciones, y finalmente ahora son ellos, ¿no? Educadores y funcionarios en esos servicios. Entonces, eu gosto muito de lembrar toda essa trajetória, porque faz muito sentido para pensar como eles têm que fazer essa mediação, não? E qual é o papel que eles têm que realizar nessas atividades, não? Entre fazer uma mediação entre as diretrizes técnicas e os conteúdos dos projetos socioeducativos e às vezes as dificuldades que têm aí lá com os interesses e desejos dos jovens, não? Então, que agora talvez as trajetórias dos jovens que eles atendem são muito diferentes, não? Vamos falar disso depois. Bom, essa trajetória dos educadores e dos técnicos de assistência social, é possível observar a capacidade dos atores sociais para desenvolver diversas estratégias na resolução dos conflitos, não? Eles também são esos casos ejemplares de agencia, ¿no? De un actor social engajado con una causa no territorio, ¿no? Mas también hay que falar, ¿no? No se mantén al margen da violencia, ¿no? Às veces también son criminalizados, intimidados, ¿no? Pelo crimen o algo da represión policial que es permanente en la región. Além disso, na última parte, eu gostaria de levantar algumas questões sobre, então, quais são esses desafios na implementação dos serviços de assistência social. Para esta parte, eu retomo o primeiro capítulo do livro de Ana Paula Galdeano e da Gabriela Lota, não? Como já falou Moisés. Segundo as autoras, a política de atendimento social está comprometida, ¿no? Debido a la fragilidad de las articulaciones y servicios de atendimiento especial. Esa intersectorialidad a veces no es posible, ¿no? Especialmente cuando los casos de los jóvenes envolvidos en conflictos con la ley son complejos y exigen cuidados abrangentes y coordinación y atención de otros servicios e instituciones y esa coordinación y articulación es casi inexistente, ¿no? Bueno, los funcionarios relacionados con los casos, pues, muchas veces poseen diferentes valores y visiones sobre quién puede ser inserido en la política socioeducativa. Entonces, la intersectorialidad encuentra obstáculos que se concretizan en 3 puntos, según las autoras. Diferencias de entendimiento de soluciones y problemas, ¿no? Sobre, en tal caso, qual é o problema, não? Às vezes... Só rapidinho, Jaque, licença, rapidinho. Acho que tem algum microfone aberto que está interferindo na fala. Vamos dar uma olhadinha aí? Obrigada, Jaque, desculpa. Não tem problema, não.
Às vezes, o mesmo adolescente pode ser bandido, na visão de um profissional, e excluído de direitos, não? Na concepção de outro educador. Então, muitas vezes existem essas diferenças do entendimento das soluções e dos problemas, mas também as diferenças dos processos de categorização e julgamento, não? As diferenças de concepção do desvio e da normalidade, mas isso pues, fica muito difícil para o adolescente, não? Tanto quanto ao acesso e a permanência nas políticas sociais, não? Bom, como Moisés também já falou, a política de assistência, portanto, es condicionada pelo papel de los propios educadores, ¿no? Que a través de su creatividad y redes de confianza actúan casi de un jeito voluntario en esos territorios, ¿no? Cuando no tienen esa coordinación. Todas esas prácticas organizacionales e institucionales revelan esa fragilidad de la política pública en esos espacios periféricos. Y una de las áreas que también han sido más afectadas por las mudanzas, ¿no? Especialmente del gobierno, ¿no? A partir de 2016, está relacionada con el financiamiento, ¿no? Tanto de los sistemas de salud como de los de asistencia social, ¿no? En 2016, con esa reconfiguración de las fuerzas políticas, hubo transformaciones en la agenda social. Y una de las iniciativas que define el principio del gobierno, ¿no? De ahora es conocida como la PEC 55, y esta ley congela la despensa pública, ¿no? De recursos durante 20 años. En lo esencial, la ley limita los recursos para el financiamiento de las políticas que promueven los derechos sociales, ¿no? Salud, educación, asistencia social. Y bueno, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Progreso y Derechos Humanos acredita que el congelamiento de las despensas sociales irá a aumentar la desigualdad en un país con enormes diferencias sociales, ¿no? Y acceso a servicios básicos. A crisis, ¿no? Sanitaria, COVID-19, demostró a naturaleza desigual, ¿no? De esas poblaciones para lidiar con esa doença, ¿no? También faz evidente a fragilidade institucional e as deficiências na infraestrutura dos sistemas de saúde. E, bom, e os momentos também críticos, não, que se vivem com maior intensidade nas periferias urbanas, onde a densidade populacional é muita e as condições de sobrelotação tornam impossível manter uma distância. Num contexto tão complicado, a creatividade dos educadores e seu papel como mediador é também muito relevante para ajudar a população de Sapopemba a compreender o que está acontecendo nesta pandemia. Deixo aqui algumas questões para vocês que eu gostaria de escutar algumas ideias, porque a verdade é que eu aprendo muito mais de vocês, não? Que o que eu possa falar aqui. E eu deixo essas perguntas para vocês, não? Quais são as estratégias dos educadores ou dos técnicos de assistência social para pôr em prática uma posição crítica da pandemia, não? Especialmente quando pensamos em estes discursos oficiais sobre que pessoa deve receber cuidados médicos, não? Ou a vacina, quem não, por quê, né? Quais são as mensagens do cuidado da saúde que pode transmitir os educadores no contexto da crise sanitária? Então, eu vou deixar hasta aqui, mas fecho aqui com outro dos fragmentos, não? Encerrar minha apresentação com um fragmento da poesia de um menino que também faz parte e diz: era uma vez um menino chamado Gabriel, que estava triste por estar sem direção na vida, quando surge uma ligação. Alô? Estou vendo aqui no meu sistema que temos uma vaga à tarde para você poder vir aqui. Sim, obrigado. Chegando ao local, achei que não ia fazer amizades e não saberia que eu haveria. Era tímido até para pegar a comida. Passando as horas, encontrei umas pessoas que cumprimentar. Depois de 2 semanas já estava acostumado, mas ainda estava pensando, o que será? O que vai acontecer? Será que vou sair mal nas matérias? Mas no final deu todo certo. Gabriel de Souza, fragmento em maio de 2017, dessa poesia. Muito obrigada.
Não sei vocês, mas eu já estou com os olhos cheios de lágrima aqui. Gente, todas e todas precisamos ter acesso a esse livro o mais rápido possível. Que coisa linda. Muito obrigada, Jaque. Muito, muito obrigada mesmo. Agora, gostaria de convidar a Mariana Bittar. Ela vai falar um pouquinho sobre os sentidos da escola para jovens residentes num território da periferia de São Paulo. Oi, gente. Primeiro, queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Assim, contar que, como a Jaque mesmo falou, o SEDECA e todos os espaços sociais, né, o Centro de Juventude, e, enfim, todos os espaços sociais, né, de Sapopemba são muito especiais. Eu entrei na escola por Sapopemba. A primeira vez que eu tive em Sapopemba foi com Gabriel Feltran, que me apresentou a equipe do SEDECA, e vocês sempre foram super acolhedores, e eu só consegui entrar na escola que eu entrei graças a todo o apoio que vocês deram. Assim. Então, é um prazer enorme e até uma emoção retornar aqui e poder contar desse período tão especial que foi passar aí em Sapopemba. Eu vou abrir aqui minha apresentação. Na verdade, é mais para ir me guiando, tá? Deixa eu subir nela, peraí. O que eu fiz aqui? Vocês estão vendo, né? Mas eu não estou conseguindo. Sim. Bom, a ideia desse capítulo é contar um pouco, né, da trajetória de jovens, né? Na verdade, eu vou tratar aqui de 4 jovens, né, da história, da trajetória escolar de 4 jovens, do sentido da mudança, né, do sentido da escola para esses 4 jovens. Então, é menos da escola e mais um olhar para os jovens, né? Mas, de qualquer forma, quando eu entrei, quando eu comecei minha pesquisa de campo, foi para a minha tese de doutorado, eu decidi que eu selecionaria os jovens a partir de uma escola. Então, toda a minha pesquisa de campo foi principalmente sediada na escola, mas eu fiz diversas entrevistas nos programas, em diversos programas sociais na época, para tentar exatamente entender esses espaços em que os jovens transitavam, né? Fiz entrevista na casa de jovens também, enfim, então percorri bastante Sapopemba, percorri bastante o território. Primeiro, é importante, né? Eu acho que é importante reforçar, né, que a educação avançou muito nos últimos anos, né? Então acho que a gente sempre fala eu tenho um amigo que ele fala, a gente sempre fala da ausência, né? E é bom a gente reforçar, né, o que a gente conseguiu avançar, né? Enfim, desde o início dos anos 2000, principalmente, né, no caso do ensino médio, né, a educação, o ensino fundamental começou a caminhar antes. Quer saber se tem alguma coisa falando sobre médio, instalação de tudo? Eu acho que tem alguém. O ensino médio avançou principalmente... Pessoal, licença, Mari. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Obrigada. Imagina. O ensino médio avançou muito, né, a partir dos anos 2000, né, principalmente em termos de cobertura, né, mas a gente avançou reforçando algumas desigualdades importantes, né? Então, assim, é isso um pouco que a minha tese, né, de doutorado tentou mostrar, né? Eu analiso a trajetória educacional de vários jovens, tentando mostrar, na verdade, a heterogeneidade, né, dessas trajetórias, né, dessas histórias, tanto escolares quanto de vida desses jovens na periferia, né? A ideia da tese era explorar um pouco os mecanismos e as dinâmicas que afetavam a trajetória educacional dos jovens, olhando um pouco como a participação em diversos espaços sociais, né? Então, programas sociais, mesmo vínculo com o mundo do crime, né? A
a igreja, né? Então, não só a família, a escola, mas mostrando como ampliou, né, a participação dos jovens em outros espaços. Isso fez com que os elos estabelecidos nesses espaços de sociabilidade, né, dos jovens acabassem afetando a trajetória escolar dos jovens, né? E aí, a ideia desse capítulo, então, como eu disse, é apresentar a trajetória de vida escolar desses 4 jovens, explorando um pouco, como eu mencionei, como essas novas dinâmicas de sociabilidade afetavam o sentido da escola para os jovens e o percurso escolar deles, né? Tentando destacar um pouco que a gente tem uma situação muito mais complexa, né, nas últimas décadas, né? Antes era aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Antes o jovem tinha os espaços de sociabilidade dele se limitavam à escola, à família, às vezes ao trabalho, né? Mas nas últimas décadas houve uma ampliação, né, dos espaços de sociabilidade, e isso fez com que afetasse a relação dele com a escola, né? Então, afeta desde o sentido que ele dá para a escola, né? Essa é uma questão importante, e como o sentido que ele dá para a escola, na verdade, leva a uma maior mobilização, ou uma desmobilização em relação à escola, que significa o desejo de aprender, de estudar, compreender, né? Se conectar, né? Se engajar no processo de aprendizagem, né? Então, é um pouco isso que eu vou contar aqui. Então, vamos lá, falando um pouco dos jovens, né? Os nomes todos, obviamente, são fictícios, né? Mas tentando contar um pouco dessa heterogeneidade, né? O Ivo era um jovem que estava, na época ele tinha 15 anos, ele estava no primeiro ano do ensino médio, e ele é um jovem com trajetória escolar que a gente chama de contínua, né? Ele não teve reprovações, ele sempre passou de ano, ele tinha um bom desempenho, né? E é um jovem que sempre teve uma relação muito positiva, né, com a escola. Ele tem uma relação muito conflituosa com a mãe, né? O pai, como na maioria das famílias, né? Independente de classe social, né? O pai é ausente, né? Então a principal figura dele, né, familiar, é a mãe, né? E ele tem uma relação bastante conflituosa porque o pai tinha problema com bebida e o pai não trabalhava, e a mãe achava então que ele devia se engajar logo no mercado de trabalho. E ele não. Ele defendia que ele tinha que estudar, que ele tinha que priorizar o estudo, e ele vai atrás de tentar dar continuidade aos estudos e, enfim, ele num determinado momento ele decide entrar no Senai, né, para fazer um curso mais técnico, né, para começar um processo de ensino técnico. E aí, o que faz a diferença, né, na vida do Ivo? Primeiro, é uma relação muito... Foram alguns elos importantes que ele encontrou na escola ao longo da trajetória escolar dele, né? Ele conta uma história de uma professora que ele estava meio, enfim, se desconcentrando e se desinteressando pela escola, e a professora chama ele para conversar e pergunta que quer entender o que está acontecendo com ele, porque ela tinha muita expectativa com ele, e aquilo mexe muito com ele, né? Porque ele fala, gente, tem alguém se importando comigo, quer dizer, eu tenho importância, né, nesse processo, e aí isso faz ele se engajar e se mobilizar, né? E o Ivo sempre foi visto pela equipe escolar como uma exceção, né? De um bom menino, estudioso, né? E que, enfim, vai ter sucesso escolar, né? Infelizmente, esses meninos são vistos pela equipe escolar ainda como exceções, né? Não que seja o caso, mas, enfim, ainda tem uma taxação, né, por parte da escola, o que a gente chama, né, tem uma autora que eu gosto muito dela, que ela chama de um processo de profecia autorrealizadora, que ela fala que a equipe escolar ela elege algum grupo de alunos e ela fala esses alunos são bons, né, até pelos comportamentos, enfim, não é do nada que ela elege, né, desculpa, gente, não é do nada que ela elege esse grupo de alunos, mas ela entende que esses alunos são bons alunos e que vão ter êxito, né?
E aí o fato dela acreditar nesses alunos faz com que eles acreditem neles também, né? E isso faz com que eles se engajem mais, se mobilizem mais com relação à escola e tenham sucesso escolar. A probabilidade deles terem sucesso é maior do que a dos outros, né? Então, assim, o que determina essa trajetória de sucesso, né, e esse sentido tão positivo da escola, né, o Ivo quer se formar, ele quer fazer engenharia, ele quer arrumar um bom emprego, né, ele mora na favela, né, então não é uma questão social, a mãe dele, eles vivem uma situação muito difícil, mas ele encontra tanto elos na igreja que ele começa a frequentar, e que não é a religião da mãe dele, como na própria escola, elos importantes, tanto afetivos, né, como de referência intelectual, que fazem ele, enfim, garantem que ele tem essa trajetória de sucesso. O Fernando é um segundo caso. Ele, ao contrário do Ivo, ele é de uma família bastante tradicional do bairro, Sapopemba. Ele mora, então, na parte mais consolidada do bairro, né? Enfim, o avô já morava no bairro, o avô tem negócio, né, no bairro, tem uma serralheria, de uma família, enfim, de classe média, né, do bairro. E o irmão, ele tinha até então uma trajetória escolar boa, contínua, que a gente fala, né, sem grandes interrupções na trajetória escolar dele, tinha bom desempenho escolar. E aí o irmão dele, num determinado momento, se envolve com crime, começa a usar droga, não tem dinheiro, enfim, aquela história que todo mundo conhece, não tem dinheiro para consumir, né? E aí acaba se envolvendo com crime, é assassinado pela polícia de uma forma muito bruta, obviamente, né? Enfim, não tem como não ser assassinado de forma bruta, né? Quase. E aí isso mexe, obviamente, com toda a família, né? Desestrutura a família. E aí ele decide... E aí isso bagunça com o Fernando, bagunça com a irmã do Fernando, ele começa a ir mal na escola, e a escola, por outro lado, ele começa a ser indicado como o irmão do menino que foi assassinado pelo crime, do menino que foi assassinado pela polícia, do menino que se envolveu com o crime, né? Mais do que ser um menino que foi assassinado, mas um menino que um criminoso, né? E aí ele começa a ser identificado, né, enfim, taxado, né, como uma família vulnerável. E aí ele começa a bagunçar a trajetória escolar dele. Ele começa a ser reprovado, começa a se envolver com meninos que têm envolvimento com crime também. E aí, aqui, a defesa é que a facilidade de envolvimento com crime, né, que tem o fato de Sapopemba, né, de ter o crime tão próximo, né, e não é Sapopemba, né, são as periferias, né, de São Paulo, né, e do Brasil afora, né, essa facilidade de conexão, né, essa proximidade com o crime, e, ao mesmo tempo, o preconceito com que a escola, né, trata ele, leva ele a começar a ser reprovado e começar a se desengajar pela escola, até que, assim, o final, geralmente eu acompanho esses jovens por um ano, o final das nossas conversas já era uma conversa de total desconexão com a escola, de perda total de sentido, né, da escola. Bom, por que não está descendo? Espera aí. Isso. Os dois outros jovens também são casos que, por acaso, são casos de trajetória escolar mais descontínua, então os dois passam por processo de reprovações, enfim, têm dificuldades, mas com histórias de vida diferentes e, enfim, pontos de inflexão que a gente fala distintos, né? O Bernardo é um menino com uma história familiar e escolar marcada por muitas mudanças, separações, reencontro. Ele sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, aí vai para Recife, aí a mãe e o pai se separam, aí, enfim, é uma história muito marcada por rupturas, o pai falece, então é uma história muito marcada por rupturas, né, por separações e mudanças, né?
mudança de escola por conta das mudanças de endereço, né? Então é uma trajetória escolar bastante descontínua. Só que em determinado momento o Bernardo recebe um convite, né, para trabalhar numa empresa, tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa, né, numa indústria, na verdade, e ele tem um vínculo então formal ele passa a ter um vínculo formal de trabalho. E aí como é que é a conexão com o trabalho, né, do Fernando? Inicialmente o Fernando ele é reprovado pela escola, porque ele começa a ter muitas faltas, e num determinado momento o chefe dele fala para ele, olha, ou você passa de ano ou eu vou te demitir, porque, enfim, a gente tem uma política aqui de não... E aí ele começa a ver na escola a possibilidade de promoção no trabalho, né? Então, assim, a história do Bernardo é uma história de que não necessariamente a gente tem aquela passagem, né, de que a gente sai da escola para o trabalho, né? Quer dizer, às vezes o trabalho entra na vida do jovem e ele pode afetar a trajetória escolar do jovem, né? Ao dar um sentido para a escola, né? Que o diploma para ele era uma possibilidade de promoção no trabalho então o sentido da escola passa pelo vínculo com o trabalho, né? O quarto caso é o caso da Jéssica. A Jéssica é de uma família em que os pais têm baixa escolaridade, a mãe é analfabeta, o pai estudou até o 4º ano do ensino médio, e a Jéssica, a questão dela é que ela tem um problema grave de visão, e ela não consegue tratar esse problema dela de visão, então, num determinado momento, ela consegue uma lente, mas era um caso cirúrgico, e ela não consegue fazer a cirurgia, né? Ela, no momento que eu entrevistei ela estava na fila, né, aguardando para fazer a cirurgia, e aí o problema de visão dela afetou todo o processo de aprendizagem dela, né? E aí ela é uma menina que a gente brinca, que a gente comenta, né? Brinca não, acho que a gente comenta que ocupa o centro da sala, o meio da sala de aula, né? Porque tem aqueles alunos que são considerados bons alunos, né? Estão lá na frente, né? E aí os professores, enfim, investem toda a energia dele nesses estudantes. E aí tem os alunos que ocupam o que a gente fala periferia da sala de aula, né? Que são aqueles considerados bagunceiros, considerados maus alunos, né? E, enfim, o professor também tem que dar uma atenção. E tem aqueles que passam meio despercebidos. A Jéssica era esse caso, sabe? Que foi passando e foi, enfim, enfim, sendo reprovada, perdendo ano, deixando de frequentar a escola, mas meio passando despercebida nessa multidão, né, de estudantes que tem na escola, né? E aí, o que acontece é que a Jéssica, na época, ela passa a frequentar um programa social. Na época se chamava Fábrica de Cultura, não sei se vocês lembram, e era um programa que trabalhava muito com dança, eles faziam apresentações, tinha teatro e tal. E aí ela começa a se conectar com o programa e ela começa a se interessar, ela começa a ler, começa a estudar, enfim, ler peças, ler livros mesmo. E aí ela começa a criar uma conexão com a escola a partir dessa conexão com o programa social, né? Quer dizer, passa a fazer sentido para ela o processo de aprendizagem, né? Passa a ter um sentido para ela o aprender, né? E aí, na verdade, eu não consigo ver o momento de inflexão da Jéssica, mas ela estava num processo, na verdade, de se colocar mais em sala de aula, sabe? Uma redução de timidez, como a Jaque mesmo colocou alguns meninos, né? Enfim, esse projeto social vira, na verdade, ela faz apresentações no centro de São Paulo e tal, quer dizer, ela passa a se abrir para o mundo, né? Era uma menina que foi criada pelos pais e tal, casa muito cedo, né? Ela já era casada, e aí descobre o mundo, né? E começa a entender que, enfim, começa a ver significado no processo de aprendizagem, né? E na escola. É basicamente isso que eu conto no capítulo. Não sei, estou aberta para conversar e tal, e para gente, mas a ideia era um pouco contar
essas mudanças na trajetória a partir dessas experiências. Obrigada, gente, de novo. Muito obrigada, Mari.